aqui para a nossa quinta reunião de Desvendando o Mundo Invisível com o professor Maulori Cabral, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? O tema de hoje é leveduras no pão nosso de cada dia, né? Então, hoje nós estamos aí numa expectativa grande, né? Esse pão que vai suplantar aí o nosso Sexta-feira 13, né? E só vai nos fazer forte aí, né? Então, professor, fique à vontade aí para subir a apresentação e estamos todos ouvindo. Não, a apresentação, está uma janela, não é isso, Marcelo? Isso, uma janela, você já põe o PowerPoint, é melhor do que o PDF. Ah, legal. Então, deixa eu fechar aqui essas janelas. Só lembrando que a Daniela não pode mais participar, que ela está em aula, fazendo um curso na Unesp. Eita! Vamos ver. Uhum. Esta daqui. Compartilhar. E aí, chegou, Marcelo? Chegou, tá bonito. Ótimo. Olha aí o tema. Olha o tema, Marcelo. Olha o tema. É isso aí. Bom, então vamos lá. Sexta-feira 13. Normalmente no horário que as pessoas estão se preparando para sair para a balada, mas não tem balada. Porque as pessoas, quando saem para a balada, saem para se embalarem nas leveduras. Então, já que você não vai às leveduras vai até você. Né? E o termo dado para o tema, no pão nosso de cada dia, é que realmente, a cada dia, quando nós ingerimos um pão, na verdade, nós estamos fazendo um efeito de gratidão ou um voto de louvor aos nossos micróbios do grupo das leveduras. Né? E, no que diz respeito às leveduras, eu quero usar para vocês o seguinte subtítulo para esse bate-papo de hoje. E veja que tema: como usar as leveduras como ferramentas para a integração dos saberes. O que eu quero, com esse subtítulo, é dizer que nós vamos falar de pão, nós vamos falar de leveduras, mas nós vamos misturar uma multiplicidade de ambientes por onde nós trafegamos e nos deparamos com as leveduras, de forma que possa abranger de forma ampla o conhecimento dos vários professores, das várias áreas, onde tenha professor interessado nesse bate-papo da Sexta-feira 13. Tá bom? Então, continuando a ideia de integrar os saberes, eu gostaria de fazer, portanto, uma consideração muito especial. E essa consideração diz respeito a como é que eu imagino que nós integramos os saberes. Então, para integrar saber, você tem que aprender alguma coisa. E de todas as ciências disponíveis para o nosso conhecimento, existe uma que é a mais fácil de ensinar e a mais fácil de aprender. E eu estou me referindo à matemática. Então, quem ensina matemática é ótimo. Corrigir prova é maravilhoso. Ou está certo ou está errado. Pronto, direto. Né? Então, por quê? Para aprender matemática, você basta conhecer os fundamentos que regem as leis matemáticas. Pronto. Agora, quando a gente se embrenha por outra área mais simples do que a matemática, nós temos que entrar, basicamente, na física. Ou seja, a física está no nosso cotidiano.
A matemática está no nosso cotidiano. Então, você vê a matemática em todos os processos que você faz uma menção de olhar, e quando você vai entender os fenômenos, você entra na física. Para entender os fenômenos da física, você tem que conhecer os fundamentos dos fenômenos da física e mais os princípios da matemática. Então, entender física é um pouquinho mais complicado do que entender matemática. E quando a gente evolui na complexidade do saber e passa para a química, pronto. Na química, você precisa conhecer os fundamentos da química, os fundamentos da física e, obviamente, alicerçados nos fundamentos da matemática. Aí entra aquela ciência que é a mais complicada de todas, a biologia. Porque, para entender a biologia, você tem que entender os fenômenos biológicos. E os fenômenos biológicos, em função da evolução, varia entre a multiplicidade de espécies que existem. Daí, dentre as ciências biológicas, talvez a mais fácil seja a medicina. Por quê? Porque só estuda o bicho. Se alguém se embrenhar na veterinária, nossa senhora, vai aprender cachorro, cavalo, galinha, pato. Não é assim? Então, o conhecimento da biologia é muito mais amplo e todo fenômeno biológico está regido pelos fenômenos da química, pelos fenômenos da física e, portanto, para que você compreenda os fenômenos biológicos, você tem que sair da física, da matemática, passar para a física, passar para a química e cair na espécie que você tem predileção para estudar. Porque se misturar mais de uma espécie, a complicação é triplicada, ou seja, tem uma complexidade exponencial. Bom, então, essa forma de entender as leveduras, como integrar saberes, usando física, química e matemática. Vamos lá. Meus jovens, as leveduras são células eucariotas. Células eucariotas essas, ou seja, um grupo de micróbios que tem como característica das suas células individualizadas uma capacidade de mostrar em sua estrutura um elemento fundamental que é o núcleo celular. Então, leveduras são células que têm núcleo individualizados. E nessa imagem grande aqui, vocês veem as zonas de broto, né, onde as células novas estão sendo formadas e que depois descolam. Então, as células duplicam dessa maneira, como está aqui, ó, vai crescendo. E aqui está o modelo representativo da célula que começa a se duplicar e começa a crescer. E aí, o que é que a gente vê de especial nessas células de leveduras? É que, além dos núcleos, a gente tem as chamadas estruturas mitocondriais. Essas estruturas mitocondriais, para vocês terem uma ideia de dimensão, a gente pode dizer que essas mitocôndrias são do tamanho de uma bactéria. Então, com isto, já dá para vocês a ideia de que a célula de levedura é muito maior do que as células de bactérias. E as células de bactérias, diferente das células eucarióticas que têm núcleo, as células bacterianas não têm um núcleo definido. Por isso, as mitocôndrias que coexistem com o citoplasma das células eucarióticas são organismos que têm metabolismo específico de células procarióticas, ou seja, são organelas que se confundem com as estruturas bacterianas. Tá? Agora, o que é interessante é que nós aprendemos que as mitocôndrias são as usinas geradoras de energia para as células. E que essas leveduras, elas têm as suas mitocôndrias como elemento gerador de energia a partir do processo de respiração. Então, mitocôndrias
São organelas envolvidas no processo de respiração celular, envolvendo a captura de oxigênio para fazer a geração de água, né? Mas as leveduras têm uma característica interessante. Elas conseguem adormecer as mitocôndrias, deixá-las latentes, quando essas células de levedura estão num ambiente que não tem oxigênio. E, quando não tem oxigênio, o processo metabólico delas fica alterado, e essa alteração faz com que aquele mecanismo preferencial de respiração para gerar energia é modificado para o mecanismo de fermentação. E, na fermentação, as leveduras têm uma característica muito especial, que é usar açúcares e transformar esses açúcares em etanol, ou álcool. Então, toda pessoa que faz uso regular ou social de bebida alcoólica, na verdade, está fazendo uma louvação às leveduras. Por quê? As leveduras, basicamente, são os seres preferencialmente usados para a produção de bebidas alcoólicas. E quando as pessoas ingerem uma bebida alcoólica, passa a ter uma sensação muito especial. Essa sensação gerada pela ingestão do álcool leva as pessoas a perceberem o contato com os deuses. Por isso, se vocês acompanharem qualquer religião, o processo envolvido entre o sacerdote e os fiéis tem a participação do vinho. O vinho é uma bebida alcoólica. Bebida alcoólica, portanto, produzida por leveduras. E as leveduras produzindo álcool, as pessoas ingerindo o álcool, esse álcool leva as pessoas a uma sensação diferente. E essa sensação diferente é uma forma de se atribuir o contato direto com o seu Deus, aquele que você tem fé. Então, vejam, existe, portanto, dois elementos que a gente tem que considerar como suporte para a nossa sobrevivência no planeta Terra. Um é Deus que está no céu. E o segundo, as leveduras e os micróbios que estão na Terra, que dão a sensação da comunicação entre as divindades e os seus elementos que os seguem. Tá? Bom, então, considerando essa situação, essa introdução sobre as leveduras de uma forma geral, vamos passar para como nós encontramos as leveduras no nosso cotidiano. Então, eu faço a pergunta: alguém de vocês aí já viu falar de um produto vendido na farmácia com o nome de Floratil 100 miligramas? Alô, pessoal? Plateia? Internautas? E é bem consumido. É bem consumido. Eu estou falando. Não sei se alguém está me escutando. Sim, estamos escutando. É bem consumido esse Floratil. Rapaz, vamos interagir. Cadê? Alguém já tomou Floratil alguma vez na vida? Muitas vezes. Já tomei muitas vezes. E já viu a bula? Ou seja, normalmente, as leveduras são comercializadas com uma forma de oferecer para as pessoas um produto que tenha designação de probiótico. E esqueci de fazer probiótico. Probiótico é aquele tipo de alimento que o organismo, quando ingere, consegue aproveitar completamente, porque as nossas células conseguem digerir de forma plena, completa, aqueles produtos que são ingeridos. E as leveduras,
assim como os lactobacilos, fazem parte dos elementos que, na nossa alimentação, recebem o nome de probióticos. Mas, se vocês olharem a farmácia, não tem só o Floratil, que tem como função ser um probiótico, e, quando administrado em quantidades adequadas, traz benefícios para a saúde. Claro, é um alimento que é totalmente aproveitável. E a função disso é que as células de leveduras, elas têm os seus componentes, tem proteínas, tem vitaminas, tem ácidos graxos e tem sacarídeos, polissacarídeos, que fazem com que os elementos nutritivos para as outras células sejam absorvidos de forma completa. Mas vejam bem, a recomendação é que elas fazem um equilíbrio bacteriano intestinal, ou seja, Floratil é usado para o equilíbrio das bactérias intestinais e que tem efeito no controle de diarreia. Mas existe também um outro produto, e olha o rótulo, Repoflor. Alguém já viu isso? Alô? Repoflor. Repoflor. Então, o que tem de... Agora, o que é que eu quero mostrar para vocês? É que os dois produtos têm em sua constituição células de leveduras da espécie Saccharomyces boulardii 17. Aqui está aqui e aqui está aqui. Ó. Os dois estão a mesma maneira. Mas o que tem de diferente de um para o outro? É que em 100 miligramas desse produto, existe uma quantidade de células de levedura equivalente a 0,5 vezes 10 a 9. Alô? Vamos lá, matemática? 10 a 9 significa quanto? Alô, professor de matemática? Cadê? 10 a 9 significa o quê, gente? Significa 9 zeros depois do 1, professor. É um número gigante. 9 zeros. Então, quando tem 3 zeros, você chega em quanto? Em 6. Quando chega em 6 zeros? Milhão. E quando chega em 9 zeros? Bilhão. Bilhão. Nós temos 0,5 bilhões de células dentro daquela cápsula de 100 miligramas. Tá? E, além dessa composição de células de leveduras, tem também o excipiente que faz com que aquele produto tome a fórmula aspecto da formulação farmacêutica desejada. Agora, quando você examina a bula do outro produto, o que é que nós nos encontramos? Que tem 100 miligramas, o tipo de levedura é a mesma espécie, né? Todos liofilizados, entendendo como liofilizado aquela... Hein, gente? Congelado, evaporado a água enquanto as células estão congeladas, mas nesses 100 miligramas de liofilizado aqui contém, vamos lá? Alô? Matemática? Tem 4 vezes mais, não é? Exatamente. Então, quando vocês forem comprar, vejam o que está comprando, se o preço compensa. Se um for o dobro do outro, ainda vale. Se for 4 vezes, fica um pelo outro. Então, depois, quando for usar probióticos
do tipo Saccharomyces boulardii nesses componentes farmacêuticos, presta atenção ao preço e à quantidade de produtos, porque tem menos células e mais incipientes, ou seja, mais produtos não farmacêuticos, somente para dar o alicerce, para fazer a argamassa da coisa, e o outro tem mais células do que argamassa. Você acha, professor? Pouquíssimas pessoas sabem fazer essa continha aí, né? Do custo-benefício. Não, mas esse é o bate-papo, é desvendando o invisível estado da matemática, professora. Oi, professor. Então, 2 bilhões é muito mais do que 0,5 bilhões, não é isso? Sim, professor. Então, pronto. Ou seja, 2 bilhões e 500 milhões, a diferença é 4 vezes. Muito bem, Marcelo. Chegou em cima. Então, isso aqui é para ver como é o nosso cotidiano e como as leveduras fazem com que a gente integre os saberes. E essa primeira oportunidade, nós estamos trabalhando leveduras e matemática. Vamos para o próximo? Bom, então, já sabemos que a matemática pode ajudar na compreensão do nosso contato direto com as leveduras. Mas, como eu falei, as leveduras são responsáveis por gerar um produto de bebidas alcoólicas. E essas bebidas alcoólicas, elas são produzidas basicamente a partir de produtos de origem vegetal. Quando vocês verem o vinho, portanto, tem a ver com as uvas. E se você fizer o princípio antigo de produção de vinhos, alguém lembra como é que é feito, ou como era feito o vinho na sua forma mais artesanal possível? Era o mosto pisoteado, né? Onde é que você viu isso, Maciel? Eu já vi a produção dessa forma. Então. Agora, vamos voltar àquele quadrinho e ver uma coisa interessante. Voltando, as leveduras fazem vinho. E onde estão as leveduras? Então, olha só. Esse tipo, Saccharomyces boulardii 17, é um tipo ou uma espécie de levedura que foi isolada de frutas silvestres tropicais. Ou seja, toda casca de fruta doce está repleta de células de levedura. E a clássica característica de uma fruta doce, cheia de levedura, é aquela que, quando triturada, o produto vai ser fermentado pelas leveduras se forem mantidas em condições anaeróbicas. Não pode deixar a tina de suco de uva amassado aberto ao ar, porque elas vão simplesmente fazer respiração e não fazer fermentação. E quando elas fazem fermentação, o produto da degradação do açúcar vai aparecer sob a forma de etanol e gás carbônico. Bom, professor, só um instantinho aí. Vamos lá. A diferença aí do vinho branco e o vinho tinto é que o vinho tinto, a pigmentação da casca que sai no Exatamente. E ainda tem, na história do vinho, um fator muito interessante, principalmente as uvas europeias. Por quê? Na nossa cultura, os vinhos europeus têm um requinte especial. E esse requinte especial é atribuído ao caráter de envelhecimento. Então, vinhos
envelhecidos, eles têm um paladar, um aroma, um frescor muito mais diferenciado, né? Muito mais valorizado do que um vinho jovem. E aí, opa, alguém escorregou. Em suma, o vinho jovem de uvas europeias tem como característica principal fazer com que no suco da uva apareçam os produtos do metabolismo das leveduras e também das plantas, das próprias células do fruto, que é um produto gerado sob a forma de sais de tartarato que vão progressivamente cristalizando e sendo acumulados na borda dos depósitos onde esse vinho é armazenado. Então, um vinho armazenado por mais tempo perde mais tartarato. E em perdendo tartarato, obviamente, vai acentuar o paladar. O que nós temos no Brasil de especial? As uvas plantadas na região do Vale do São Francisco não formam tartarato. Olha só. Então, se alguém pensar em fazer a compra de vinhos, prestem bem atenção. Ou você compra um vinho envelhecido vindo da Europa, ou compra um vinho recente, fabricado na região do Vale do São Francisco. Pronto. Sentiram? É por isso que os vinhos eles ficam descansando em barris de carvalho, né? Sim, para que o tartarato fique acumulado. E aí, à medida que forma o tartarato, os grãos, os cristais de tartarato ficam, portanto, aderidos à parede do barril e o líquido fica muito mais prazeroso. Que são os vinhos reserva, né? Não confundir com reservado. Mas por quê? Perdeu o tartarato. Mas os nossos não têm tartarato. Então, quando escolher um vinho, veja, mais caro ou mais barato, capital pensando em money, né? Cifrões e levedura. Então, presta atenção, o vinho sem tartarato. E vale salientar na integração dos saberes que o tartarato presente nos vinhos, armazenado na superfície interna dos barris, né, onde o vinho era armazenado, deu origem a uma química orgânica que culminou com a descoberta dos isômeros óticos levógeros e destrógeros. Por quê? Tartarato já existia, já era conhecido como a química do tartarato. E na hora que na Prússia foi sintetizado os primeiros cristais de tartarato de potássio de forma sintética, os cristais, embora quimicamente se comportassem com as mesmas características, quando examinada sob a forma de luz polarizada, os tartaratos naturais desviavam a luz para a esquerda e os tartaratos sintéticos desviavam a luz para lugar nenhum. Ou seja, eram misturas racêmicas. Né? Então, levógeno e destrógeno são moléculas criadas durante a síntese orgânica, pelo processo artificial, onde se criam moléculas como se fossem luvas para a mão direita, luva para a mão esquerda. Enquanto os produtos orgânicos sintetizados pelos seres vivos ou são levógenos ou são destrógenos. Então, a gente pode diferenciar o que é vivo, o que é de origem de ser vivo, por ser levógeno ou destrógeno, e coisas sintéticas, por ser uma mistura racêmica de elementos. Bom, então, voltando aqui, passando do vinho, então nós vamos entrar num outro elemento
que é o pão nosso de cada dia. Muito bem. Alguém tem hábito de fazer pão em casa? Alô, pessoal? Marcelo, nós temos quantos ouvintes hoje? Quantos internautas participando? Chinelo. Nossa, está uma mistura. Não escutei nada. Eu estou sendo ouvido. 6 pessoas. 15 agora. Ela chegou em 15? Nossa, está subindo, está subindo. Vamos ver se vale a pena participar na sexta-feira 13. Vamos lá. Então, fazer pão é uma coisa que a humanidade desenvolveu de forma empírica. Por quê? Todos os registros da civilização humana falam... Amém. Alô? Alguém comentou alguma coisa? Alguém comentou? Não, foi engano. Então, o que nós estamos aqui? É que o pão tem o registro das civilizações humanas, depois que deixou de ser nômade, como um alimento que faz parte do cotidiano. E esse alimento foi preparado de forma empírica. Por quê? Para fazer pão, envolve a participação de elementos microbianos, particularmente das leveduras. Então, você tem que ter uma massa, um amido, né? Principalmente o trigo, como base, e esse trigo misturado com ingredientes, ou somente com água, e mais o fermento biológico, que, na verdade, é uma massa de corpos de leveduras, né? Isso significa que, se você pegar aquela cápsula de floratil ou de Profor, Repofor, você vai ter característica de células de leveduras para fermentar o seu pão do mesmo jeito. Agora, o que é interessante é que, na produção do pão, as pessoas misturam o fermento com a massa semi-úmida, né? E deixa a massa descansar. Alô? Alguém já fez isso? Já. A quarentena está me obrigando a fazer muito pão. Estou gostando de ouvir isso. Então, os pães que nós fazemos, principalmente na quarentena, envolve a participação de quê? Você tem que botar a massa, a farinha, o amido polimerizado, quer dizer, a glicose polimerizada, e mais, praticamente, um pouco de açúcar. Esse ambiente semi-úmido carrega água. As leveduras, recebendo a água e mais o açúcar, num ambiente não aerado, ela vai fermentar. E quando ela fermenta, ela vai transformar o açúcar em álcool e CO2, né? E imediatamente o CO2 gerado pelas células de levedura dentro da massa, que forma como se fosse um ambiente fechado para leveduras, esse gás carbônico produzido vai gradualmente expandindo. E à medida que expande, essa expansão é diretamente proporcional à temperatura ambiente. Se tiver frio, o pão cresce mais lento. Se tiver mais quente, o pão cresce mais rápido. É isso assim? É isso. Hoje, numa reunião, a gente estava falando sobre isso mesmo, né? Eu estava rememorando quando o pessoal, principalmente na zona rural, fazia pães de fermento de litro, né? Fermento de litro é aquele fermento feito em casa? Mas que eles iam sendo reformados. A cada vez que você fosse fazer o pão, você separava um pouco, né? Uns colocavam batata, sim, você mantinha a semente de levedura. De levedura, exato. Com farinha de trigo e água e um pouquinho de açúcar e deixava aquilo lá que a levedura ia crescendo. E quando você precisava do pão, era só usar aquela massa fermentada. Ou usava batata também, né? E aí um segredo aí na fermentação, a pessoa pegava um copo d'água e uma bolinha da massa
E punha no copo. Isso minha avó fazia, para saber se o pão vai crescer ou não. Quando a bolinha subia, quer dizer, a massa já estava pronta para ser sovada e para ser cilindrada, sovada e enrolar o pão. Agora, Marcelo, por que é que a massa, inicialmente misturada com levedo, não sei o quê, e jogada dentro você fazia uma bolinha daquela massa de pão, joga dentro de um copo com água, e daqui a pouco a massa sobe. Então, é uma questão da densidade, né? Exatamente. Densidade é um princípio estudado lá no sexto ano já começa já. Na matemática, não. Na física, rapaz. Na física? Então, nós vamos falar a física do pão, rapaz. A física, então, a densidade. Mas é porque é o subproduto da fermentação, né? Que era o gás carbônico. Então, o gás carbônico contido pela massa que deixa a estrutura impermeabilizada, o gás é gerado, a massa de gás diminui a densidade daquela bolota de massa, porque ela está se expandindo, e quando se expande, aumenta o volume com a mesma massa. Então, densidade menor. E aí, ela sobe. Tá? Exato, porque aumentou o volume, a mesma massa, então a densidade fica menor. Exatamente. Sobe. Pronto. Né? E essa velocidade com que essa massa ocorre depende da temperatura em que o ambiente está sendo trabalhado. Né? Mas a massa de leveduras, quando usa o açúcar ou o polissacarídeo que está constituindo a massa do pão, esse material sendo aproveitado por enzimas hidrolíticas que fazem a digestão do amido, gerando glicose vai ser aproveitada, a glicose vai ser aproveitada, não tem oxigênio, vai ser fermentada, da fermentação vai dar gás carbônico e etanol. Então, quando nós fazemos um pão, as leveduras entregam para a gente gás carbônico, que você percebe a presença deles em função ou em razão do crescimento da massa, ou seja, o peso é o mesmo, o volume é maior, a densidade é menor. E aparecem as bolhas dentro da massa do pão. Aquelas bolhas iniciais são as bolhas geradas pelo gás carbônico. Porque a levedura está produzindo gás carbônico e também o etanol. Né? Lembra que elas fazem etanol. O etanol tem uma característica muito especial, porque ele vai sendo dissolvido na massa. E a massa é uma estrutura que fica impermeabilizada, porque aquele ligante que você diz que a massa tem que ser sovada, não sei o quê, faz com que a massa fique praticamente impermeável pelo lado de fora e os gases lá dentro ficam retidos. Assim como fica retido o etanol que foi produzido. E aí a gente sai da física da diminuição da densidade da massa e entra na fórmula C2H5OH, que na verdade é o etanol. Molécula essa que tem um peso molecular de 46,07 e que tem, preste atenção, um ponto de ebulição na temperatura de 78 graus centígrados, basicamente. Ou seja, quando a gente põe o pão para assar, qual é a temperatura do forno, Maciel? Por vocês que estão acostumados a fazer? 200 graus. Nossa Senhora, vai ficar um pão douradíssimo. 180 graus. Já ficou melhor, mas já ficou dourado também. Depois de 160, pode ter certeza. Tudo que tiver carboidrato vai dourar.
nesse dourado que atrai os nossos olhos e o paladar, na verdade, é o carboidrato que foi transformado numa molécula de hidroximetilfurfural. Então, essa cor bonita que vocês estão vendo aí, o pão antes era branquelo, agora ficou assado. Cavalos são animais tops que eu gosto. Não entendi a sua intervenção. Vamos lá, faz favor, de novo. Alô? Não é ninguém, professor. É uma pessoa que entrou aqui de... Bom. Então, vamos lá. Hidroximetilfurfural e o álcool que está dissolvido na massa do pão, quando o produto começa a esquentar e passa de 78 graus centígrados, o álcool que está dentro da massa passa ao estado de vapor. Entenderam? Então, o pão, quando vai para o forno, ainda cresce mais. Porque está crescendo por dois fatores. Primeiro, os gases estão na temperatura mais alta. E o gás na temperatura mais alta tem um maior poder de expansão e ocupar mais espaço. Mas também tem a forma gasosa do álcool que foi gerado, e esse álcool gerado vai ficar da forma gasosa, vai servir como mais um elemento para expansão da massa que estava sendo fermentada pelas leveduras. E o pão cresce mais uma vez. Então, nós temos um processo de ebulição do etanol e tem a expansão do gás carbônico em função da temperatura. E o efeito da temperatura sobre as moléculas de carboidrato levam esses carboidratos a um processo oxidativo, processo oxidativo esse que gera as moléculas de hidroximetilfurfural, que é que dá a cor, né, dourada dos produtos assados. Pronto? E aí, eu trouxe para vocês um panorama da situação onde nós convivemos de forma coerente e permanente com as leveduras ao nosso redor. Esse quadro que vocês veem aqui em cima e os quadros aqui embaixo é aquele sachê. Alô? Aquele sachê que você usa para fazer o pão caseiro, aquela massa típica, observada com uma lente de aumento, ela tem esse aspecto, e se você olhar as estruturas ao microscópio, você vai se deparar, basicamente, com as células das leveduras. Então, a pena dessa imagem, que eu tirei aqui desse link aqui indicado como esse endereço eletrônico, e essas estruturas, para terem um caráter de uma imagem de consistência científica, precisaria ter uma barra de tamanho. Como nós não temos barra de tamanho, a gente considera essas fotos como ilustrações artísticas apenas. Se ele compartilhar, eu compartilho também, derruba dele. Compartilhar o quê? Já mandei para você isso aí, o Maciel. Alô? Oi, professor. Oi. E o pessoal aí está acompanhando aí? É que tem uns meninos aqui invadindo a reunião, eu estou tendo trabalho para tirar eles, sabe? Mas tá dando certo. Tá certo. Vamos lá. Mas nem isso vai atrapalhar a gente aprender sobre esses fermentos, e esse daí, se eu não me engano, é o fermento biológico, não é, professor? Exatamente, que você compra no sachê. Esse é o sachê do fermento. O produto é esse aqui, ó. São pequenos tablets, né, em forma de bastões, que são quebrados gradualmente, e aqui as células com a coloração dourada, que dá característica da cor
do produto quando elas estão. Opa, estou aqui. Então, vamos lá. O que as leveduras nos fornecem? Fornece o pão do cotidiano, fornece o vinho e fornece a cerveja. Ou seja, dentro do pão, as células de leveduras morreram e deixaram de quebra, deixaram de forma adicional as vitaminas, as proteínas, os ácidos graxos, né, que servem como suplemento na dieta nutritiva para agregar valores de vitaminas, principalmente do complexo B, ao produto da massa do trigo. Então, se você quer um pão mais nutritivo, quanto maior for a proporção de células de leveduras que você colocar, mais o pão vai acompanhado dos chamados probióticos. Ou seja, você come probiótico toda vez que come pão. Agora, você bebe o xixi das leveduras quando toma a bebida alcoólica, de forma direta, ou vinho ou cerveja. Agora, se houver a interveniência humana e usar aquele conhecimento de que o álcool entra em ebulição a 78 graus, se você pegar um elemento fermentado, vinho, ou fermentar o caldo de cana, depois desse caldo de cana ser aquecido, além de 78 graus centígrados, o álcool evapora e pode ser destilado. E, ao ser destilado, você gera duas bebidas clássicas da cultura brasileira: a cachaça e o aguardente. Qual a diferença? Então, não existe diferença. Alô? Ninguém assistindo. Olha, de cachaça eu não entendo, hein, professor? Então, não Eu sei. também não, professor. Entre você é perita, é isso mesmo? Entre cachaça e aguardente, eu fico com a pinga. Muito bem, Marcel, muito bem. Vamos lá. Então, o que é cachaça e o que é aguardente? Não sei se vocês aí de São Paulo, de vez em quando, descobrem um alambique que tem uma cachaça deliciosa. Já viram essa conversa? Alguém já viu isso? Ouvimos. Então, quando você... era adolescente, a gente morava numa cidadezinha pequena e a mais ou menos 1 quilômetro de casa tinha um alambique. Só que o apelido do alambique era estufa caixão. Estufa caixão, estufa caixão. Era uma cachaça que o pessoal falava que era de má qualidade, mas o pessoal vendia para as cachaçarias dos grandes centros, né? Mas o pessoal não sabia apreciar uma cachaça diferente, né? Então... Aqui em Pirassununga é conhecida como a caninha 51, né? Da 51, exatamente. A caninha é cachaça mesmo. 51 é cachaça. Sim, eu não conheço porque eu não bebo, mas vem gente de todos os lados para comprar e apreciar. Exatamente. Por quê? Quando você tem o produto fermentado pelas leveduras, transformando o açúcar em álcool e gás carbônico, no meio desse processo, o álcool vem meio oxidado, porque no processo metabólico tem uma fase que o açúcar passa sob a forma de aldeído. Então, quando vai destilar, no processo de destilação, os aldeídos têm uma temperatura de ebulição em torno de 70 graus, 75, menor que o álcool. Então, o aldeído sai primeiro.
Então, existe no processo de destilação, como se fosse assim, 3 curvas. A primeira curva começa e acaba, a terceira curva, a segunda curva começa no meio ou um pouquinho mais para a direita da curva primeira, aí sobe, desce, e depois vem os ácidos e os ésteres que passam na terceira curva. Nas pessoas que fazem a destilação e não faz a coleta no meio do processo de destilação, eles absorvem o aldeído, o álcool e os ésteres. O alambique, que despreza a primeira carga da destilação e não fica esperando o restante ser completamente destilado, esse alambique, retém um produto destilado com alto teor de álcool e pouquíssimos resíduos de ésteres e aldeído. Essa é a cachaça. Característica: não dá dor de cabeça, não gera ressaca. Mas onde tiver o aldeído acético vai dar uma certa coisa de ressaca no final do dia seguinte. E os ésteres dão um sabor diferente ao produto. E aí, para que o produto alcoólico fique palatável, se adiciona açúcar. E o produto fermentado, misturado com aldeído, álcool e os ésteres, mais açúcar, recebe o clássico nome de aguardente. Então, se vocês olharem o rótulo, quando tiver aguardente, tem açúcar. Quando não tiver aguardente, tem cachaça. Pronto? Alô? Sim, professor. Então, vamos lá. Mas nós podemos usar leveduras para limpar o ambiente urbano das nossas cidades, no que diz respeito ao tráfego rodoviário, aos automóveis. No Brasil, a nossa gasolina é recheada com 35% de etanol. Mas que etanol é colocado na gasolina? O etanol anidro. Por quê? O etanol é aquele vendido para os carros que têm motor flex. Anidro, eu compro álcool anidro, mas sob o nome comercial de álcool absoluto. Onde é que você compra álcool absoluto, Marcel? Nas cirúrgicas. Cirúrgica? É. Cirúrgica. Nas cirúrgicas, é onde vende material cirúrgico. Álcool anidro, álcool absoluto. É absoluto. Álcool absoluto. Pois é. Sabe quando é que você compra esse produto? Quando ele é feito a partir do processo de desidratação. Ou seja, tem que produzir o etanol na primeira fermentação, tem que fermentar tem que destilar a segunda vez para aumentar o teor de álcool, tem que destilar a terceira vez para ter um produto com muito mais álcool do que água, e depois passa isso numa coluna ativada de carbonato de cálcio, para que o carbonato de cálcio, né, absorva a água de maneiras que o álcool que saia no final esteja anido. Mas esse álcool anido tem que ser mantido em ambiente plenamente fechado. Porque se aparecer um pouquinho de ar do sistema,
o álcool puxa a umidade do ar todo para ele. É difícil, né? Então, esse álcool absoluto só é conseguido produção fácil, corriqueira, de forma empírica desde o começo, naquelas regiões onde o pessoal faz o alambique, destila uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mas num ambiente onde tem neve. Porque quando cai a neve, a umidade do ar zera. Então, não tem a umidade do ar, o álcool destilado nesse momento é álcool absoluto. Ou passado numa coluna que fazem isso nas usinas produtoras de etanol para ser adicionado à gasolina. E onde neva não produz cana, né? Tratado misturado com a gasolina. Vamos lá, gente. Qual é a pergunta? Por que que nós não podemos misturar o álcool hidratado, aquele que vem do lado da bomba de combustível? Álcool hidratado, gasolina. Quando você vê gasolina, na verdade, 35% é álcool, mas é álcool anidro, misturado com gasolina. Porque água, aí vai ser uma trimistura, né? Vai ter água. Muito bem, você vai botar o álcool, que já está com água, vai misturar com a gasolina, e aí você vai ter álcool dissolvido em gasolina, e a água vai dissolver na gasolina? Não, de jeito nenhum. Então, vai para onde a água? Ficar em cima, boiando, ou vai para baixo? Exatamente, ela é mais densa, né? Vai para baixo. Exatamente. Viu como nós estamos falando da física? Então, álcool anidro é álcool para misturar na gasolina, porque a gasolina é um produto hidrofóbico. E o álcool, por natureza, tem um caráter hidrofóbico. Mas, por outro lado, tem um caráter hidrofílico. Aquela hidroxilazinha grudada no carbono faz um estrago, rapaz. Porque onde tiver água, ela vai buscar. A polaridade, né? Não, Marcel, é afinidade. Hidroxila ligada a carbono é uma estrutura química altamente sugadora de água. Vou te dar um exemplo mais clássico possível. Se você comprar esse álcool, que ainda tem alguns estabelecimentos, o seu álcool absoluto, pronto. Olha que legal. O seu álcool absoluto, quando você disser que está absoluto, abriu, ele já está 95%. Se a tampa não for uma tampa hermética, no dia seguinte, ele está 92%. Se não for hermética, no dia seguinte só está 70%. Pronto, vai chegar a 70%. Vai chupar toda a umidade do ar. E o que eu estou te falando é tal forma que é uma experiência para dar nó no juízo dos adolescentes que estão fazendo ciência química ou química orgânica. Tem alguém professor de química orgânica aí? Alô? Não, acho que não. Não? Muito só bem. Não sei, ó, só se o Juliano for. Então, o Juliano Nogueira aí, eu não sei. Bom, se pudesse mais tem uma aula prática que você não precisa fazer aula prática, você pode fazer aula prática remota. Se você tiver um instrumento de medir volume mais ou menos acurado, né, que tem uma acuidade visual suficiente para ver a diferença, se você pegar, olha só, Marcel, uma proveta, sabe o que é proveta, né? Alô? Sabemos, proveta de vidro, tem de plástico. Isso. Tem plástico para não quebrar, tal, mas tudo bem. Tem de silicone, melhor ainda, muito mais caro, não quebra, você pode botar para ferver, que ele não derrete, põe no forno, ele não dissolve. Bom, em suma, tem provetas. Você pega uma proveta de 50 ml,
Pega outra proveta de 50 ml. Numa você completa o volume com álcool absoluto. Esse seu álcool absoluto aí, ó. Tá? Na outra proveta você mistura água. Aí o menisco vai estar 50 ml, 50 ml. Tanto numa quanto no outro. Certo? Alô? Olha que experiência legal. Para a gente entender como o álcool tem afinidade pela água. E aí pega o volume das duas provetas e derrama dentro de uma proveta de 100 ml. Você mistura 50 ml de um lado, 50 ml do outro e joga numa proveta de 100. No final, que volume vai dar? Alô? 50 ml. 50 ml com 50 ml. Era para dar 100, mas não dá. Não dá. Era para dar, mas não dá. Era para dar, mas não dá. Vai dar 90, 92, 93, 80, dependendo da quantidade de água que tenha na sua preparação de álcool. Mas 100 não vai dar nunca. Nunca, né? Por quê? A molécula de água passa a fazer parte no espaço intramolecular da molécula de água. Porque a molécula de água é menor do que a molécula de álcool, né? Exatamente. A hidroxila puxa ela para a estrutura, é uma reação intramolecular. A água vai para dentro da hidroxila, para o local acomodar a hidroxila. Ela vai ocupar os espaços, né? Exatamente. É como você jogar areia entre as pedras, né? Isso, ou então a água entre os grãos de areia. Mesma coisa. Perfeito, vai ocupar. Vai ocupar o espaço que está vazio. E talvez o exemplo mais clássico de carbono ligado à hidroxila seja as moléculas de glicose. As moléculas de glicose dão origem à fibra de celulose. A fibra de celulose é usada para fazer roupa, para fazer tecido, para fazer saco de chão ou para fazer papel. Mas, quando você tem alguma coisa alagada, umedecida, encharcada de alguma coisa, derramou um copo d'água em cima da mesa, o que é que você faz? Alô? Você pega um pano e enxuga. Papel. Mas pano de que fibra? De que tipo de fibra? Sintética ou de algodão? Algodão, claro. Não, claro, porque algodão é celulose, celulose é glicose, glicose é carbono ligado à hidroxila. E aí, quando você perde o seu da água, ele suga. Bom, então você usa um guardanapo, um papel toalha, encolhe e ele chupa. Ou seja, você está botando glicose sob a forma de polímeros, com o nome de celulose, frente às moléculas de água. Pronto. Glicose é um poliálcool. É um carbono ligado a uma hidroxila, outro carbono ligado a outra hidroxila, e assim vai. Quanto mais hidroxila tiver, maior é a força atrativa por água. Intramolecular. Tá? Perfeito. Então, as leveduras nos ensinam a dizer que o álcool anidro só existe em condições específicas e, por isso, por ser anidro, não tem água. Não tem água, pode misturar com a gasolina. Porque se tivesse água, o tanque do carro ia estar cheio de água no fundo, quando misturasse com a gasolina. Feito? Feito, feito. Então, vamos passar para o próximo. E aí, mais uma matemática boa. O que é que as leveduras fazem? Bom, elas fazem essa conversão química aqui, que aparece aí, quem dá química orgânica, quem dá respiração, fermentação. Ou seja, a fermentação, né? É a fermentação. Ou seja, o que é que eu quero destacar nesse quadro aqui é justamente que, para que
as células façam uso da molécula de glicose para tirar energia por respiração ou por fermentação, a primeira coisa que a célula tem que fazer é gastar ATP1 e gastar ATP duas vezes. Alô? Isso chama investimento inicial, né? Gasta 2 ATP para ganhar mais depois. Você joga 2 moléculas de ATP, no final das contas recebe 4 de volta quando você faz uso do processo de fermentação. Rendimento energético, 2 ATP. Mas, quando você faz respiração, o rendimento são 32 moléculas de ATP. Então, compensa energeticamente fazer o metabolismo respiratório. 38? São 38? 32. Né? Então, nós estamos associando a química, o metabolismo e as contas aritméticas aí, ó. Você entra com 2 e sai com 34, então recebe de volta 32. É um lucro espetacular. E, agora, essa característica do organismo, das nossas células, quando tem disponibilidade de açúcar, de glicose, elas aproveitam e gastam, né? Para usar cada molécula de glicose, você tem que primeiro investir. Então, essa condição significa que quem é alimentado com a quantidade excessiva de açúcar, no primeiro momento, vai gastar tanta energia que chega a desmaiar. Atualmente, não se vê isso nas pessoas, nem naquelas que fazem um teste para ver se tem tendência diabética e vai para o laboratório tomar uma garapa de açúcar e mesmo assim vai ficar meio grogue, mas suporta. Né? Ainda tem gente que faz isso. Ou seja, tem tendência diabética e ensaia para gastar mais ainda a tendência para chegar mais rápida. Mas isso é outra história. O que eu quero dizer é que, em ingerindo açúcar, o corpo gasta um bocado de energia, né? E essa quantidade de energia sugada pelo processo metabólico do açúcar vai fazer com que o organismo tenha uma depressão da sua disponibilidade energética. E aí, eu não sei se vocês já passaram por isso, ou tem alguém que tenha passado por isso, mas na minha vida de convívio com minha avó, quando os netos caíam, machucavam, tinham algum trauma, alguma coisa, ficavam chorando, a avó acalmava os netos, sabe com o quê? Com açúcar! Acalma qualquer criança! Está alvoroçado? Mete uma colher de açúcar com água na boca, pronto. Acalma. Por que acalma? Por conta disso. O corpo perde energia toda. E a criança, claro, vai parar de ficar irritada. Acalma, pronto. Açúcar, acalma. Pronto. Aí? Alguém já passou por isso? Eu já, professor. Como é que é? Alguém passou por essa historinha? Os avós faziam isso com vocês? Sim, professor. Então, pronto, está aí. Esse é o efeito do processo metabólico energético das células. Então, todas as células fazem esse processo. E, para brincar de matemática, você pode dizer o seguinte, que as leveduras, como organismos microbianos, que são organismos heterotróficos, ou seja, elas precisam de matéria orgânica na digestão como alimento, mas esse elemento digestório
na maioria das vezes, é melado de cana, ureia, fosfatos e calcário, que são produtos da química usada na agricultura, que quando faz um caldo e é misturado com as leveduras crescem. E crescem tanto e se multiplicam tanto que elas comem, crescem, duplicam, comem, crescem, duplicam. E essa massa de células microbianas, de leveduras, depois de produzida em grande quantidade, depois de uma grande biomassa é acumulada, essa biomassa agora é decantada para precipitar, para que as células sejam recolhidas, depois de recolhidas, seca, e depois de secas, elas são vendidas nos sachês para a gente fazer pão em casa. Né? Então, os micróbios, as leveduras, crescem o tempo todo, se alimentam desses produtos que eu acabei de mencionar. Agora, vamos para a química e balanceamento estequiométrico, Maciel. Cadê o pessoal da química? Opa! Aí. Olha, eu fiz esse quadro de propósito. Se tiver professor de matemática, de química, de biologia, de português, de pedagogia, qualquer professor vai entender esse quadro desde que saiba o que está escrito. Então, quem da área, quem nunca viu essas fórmulas, se já viu lá no ensino médio, vai lembrar agora. Vamos lá, Marcel? Vamos. Então, vamos lá. Tá fácil. Designa aí alguém para começar a ler o que está escrito aí, porque eu fiz num quadro verde com giz branco para parecer uma sala de aula. De propósito. Vamos lá. Vamos começar a ler em voz alta aí o que está nesse quadro. Vamos lá. Eu não sei se você percebeu, dessa vez eu tive o cuidado de fazer os slides numa dimensão que não é a minha tela, mas sim o que aparece para você cortado por cima de uma tabela, uma taja que fica aqui aparecendo para mim. Não sei se para vocês também fica coberto, se o slide for grande. Uma tarja branca. Embaixo, Então, vamos lá. Vamos ler? Vamos ler o que está escrito aí, vamos lá. Vamos lá. A reação química representativa da fermentação alcoólica é a seguinte: C6H12O6, que é a molécula de glicose, né? Essa vai ser desdobrada em duas moléculas de C2H6O, mais duas moléculas de CO2, que é o gás carbônico. Isso, e esse C2H6O é o etanol. Ou o álcool. É o álcool ou álcool etílico, né? Porque tem bastante tipo de álcool, né? A nomenclatura precisa realmente é álcool etílico, exatamente. Porque nós temos o álcool metílico, propílico, isopropílico, butílico e assim vai, né? Pentílico e assim vai. E aí daqui a pouco passa a ter de ácido graxo. Isso, Também, então. Sabemos que os pesos moleculares de cada elemento são o carbono, peso molecular 12, o oxigênio 16 e o hidrogênio apenas 1. Portanto, podemos deduzir que 180 gramas de glicose, que é o C6H12O6, né? Aquela primeira fórmula lá, né? Tomando 6 vezes 12 mais 12 vezes 1 mais 6 vezes 16 vai transformar em 180 gramas. Ou seja, o peso molecular da glicose é 180 gramas, que vai ser transformado em duas moléculas de etanol, que cada um deles tem 46 gramas, ou seja, 2 vezes 46 dá 92. Isso. Tá? 2 vezes 44, que é o peso do gás carbônico, este daqui coincide aqui,
E aí nós temos uma aritmética associada aos princípios da química, para fazer uma reação equilibrada, o princípio de estequiometria. Olha que palavra bonita. Vamos lá? 88, né? Então, 88 com 92, somando 180. mais 180 gramas de glicose corresponde a uma molécula grama de glicose. Aí, Nós estamos entrando na linguagem codificada da química. aí eu acho que entra a lei do Lavoisier, né? Que tá tudo aí, ó, só transformou. O 180 está aí, só que agora na forma de outras moléculas, né? Exatamente, muito bem colocado. Então, aqui você tem a fórmula química, aqui você tem a forma aritmética estequiometrizada para ter os pesos, e aqui a linguagem química, ou seja, 180 gramas é o peso molecular da glicose. 180. Então, 180 é 1 mol de glicose. Então, 1 mol de glicose, quando fermentado pelas leveduras, se transforma em 2 mols de etanol e mais 2 mols de gás carbônico. Olha que chique. Os elementos químicos, eles estão todos aí, só estão reorganizados em outras moléculas, né? Outras línguas. Exatamente. Então, olha só, o que eu quis dizer é que essa coisa aqui em cima pode ser escrito desse jeito, pode ser escrito desta maneira, aqui, ó, 180 gramas, blá, 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 ou pode ser 1 mol de glicose, é igual a vai gerar 2 mol de etanol mais 2 mol de gás carbônico. Vale lembrar, né, professor, que essa reação química aí, da glicose transformando em álcool etílico e gás carbônico, é o que acontece lá no pão, na fermentação da cerveja, do vinho, né? Tá tudo acontecendo lá. Então, o gás carbônico, aquele que eu falei, expande, o álcool também expande quando vai no forno, para o carbono, a glicose, se transformar em fulfural. Pronto. Beleza. Então, vamos para o próximo? Então, essa reação química que está aqui representada de forma estequiométrica pode ser compreendida da seguinte forma. Se a gente fizer... Agora nós estamos em representação gráfica de um fenômeno gerado pelas leveduras. Olha como a levedura está ensinando a gente coisas que a gente precisa repassar para ver se os alunos chegam a esse poder de cognição. Então, aqui nós temos uma curva relacionada à quantidade de mols de gás carbônico. Desse lado aqui, nas ordenadas. E aqui, em função do tempo, em minutos, quando uma proporção de células de leveduras em contato com um líquido onde tem dissolvido glicose ou sacarose, coisa desse tipo, essas leveduras vão utilizar o açúcar, transformar em etanol e gás carbônico. E aqui nós estamos vendo simplesmente a produção de gás carbônico em função do tempo e da temperatura em que a reação está acontecendo. O que é que eu quero dizer com essa gráfica? É que se alguém for fazer pão e a temperatura ambiente tiver a 4 graus, o pão vai crescer, mas vai crescer lento. É só você botar na geladeira. Cresce, mas muito lentamente. Se a temperatura está amena, ele cresce, mas não cresce tanto. Mas se chegar naqueles dias de verão intenso, você vai ter a produção do pão crescendo muito mais rápido. Professor, se a pessoa estiver em Belém, o pão vai crescer numa facilidade, que a minha experiência está ótima aqui, viu? E se chegar no meio-dia, nos dias de verão, vai com a frigideira e põe no asfalto que frita o ovo tranquilamente.
Professor, Ah, a minha mãe colocava coberta por cima da massa para crescer. não, para não perder, para não sofrer a interferência da temperatura ambiente. Exatamente. Principalmente no inverno. Principalmente no inverno. Exatamente, exatamente. Põe um cobertor para não receber frio, porque, na verdade, o frio vai roubar a temperatura da massa. E a massa vai se esfriar. E se a massa esfriar, o pão não cresce. Né? Então, a produção de gás carbônico é diretamente proporcional à temperatura. E essa produção de gás carbônico pode ser também interpretada como produção de etanol. Entenderam por quê? Porque toda vez que é gerado etanol, toda vez que é gerado gás carbônico, é gerado etanol. Toda vez que é gerado etanol, é gerado gás carbônico. Então, eu poderia botar aqui, ó, concentrações de gás carbônico ou de etanol, em função do tempo e da temperatura. Tá certo? Podemos passar para o próximo? Alô? Opa, Já tem gente indo embora? vamos seguindo. Estamos seguindo? Então, vamos seguir para essa fase aqui. Olha que legal. Olha, Maciel, uma maneira de fazer o pão crescer mais rápido na época de frio, rapaz. Põe a massa dentro de uma vasilha e põe essa vasilha dentro de um recipiente com água morna. E se esfriar, você vai botando mais água quente, e a água quente vai transferindo o calor, e a massa que está lá em contato vai crescer. Não vai precisar do cobertor. Entenderam? Vocês estão fazendo pão? Professor, a minha mãe coloca ar quente para crescer o pão na época, no inverno frio. Então, pronto. A sua mãe está usando, basicamente, esse princípio que eu estou mostrando aqui nesse gráfico. Né? Leitura de gráfico é uma interpretação do potencial cognitivo de interpretação dos princípios da matemática. Sim. Bom, e aí você pode usar isso daqui, ou seja, você botar uma panela, pegar a massa do pão, botar dentro de uma jarra de suco e botar essa jarra de suco dentro da panela com água morna, o pão vai crescer mais rápido. Mas isso são truques. E, para você ver uma situação das leveduras trabalhando, em função de um controle de temperatura, você possa botar essa água, usar um termômetro e botar a água da temperatura que eu quero. Desde que atenda às exigências. Então, eu posso pegar uma garrafa PET, encher com a mistura de açúcar, água e leveduras, encher a garrafa completamente e imediatamente colocar uma bexiga na boca da garrafa. Essas bexigas que usa como para a festa de aniversário. Mas com um detalhe. Se você deixar a bexiga encher espontaneamente, ela não vai ficar esférica. Vocês já encheram bolinha de aniversário que fica esférica, esférica, esférica? Alô? Não, impossível. Ah, impossível não. Você controla. Você faz com que pega uma fita adesiva, uma fita crepe, e enrola como se fosse um talo, deixa bem apertadinho para o gás passar para dentro. E aqueles pedaços da bexiga que começa a crescer formando pontas,
você pega um pedaço de fita adesiva e coloca nela, ela não dilata. Resultado, a bola fica esférica. Mas dá trabalho, hein? Não, é só colar, rapaz, é seríssimo. É só botar um pedaço de fita por trás. Né? E aí, você pode ver o aparecimento de gás a partir da fermentação da glicose. Esse gás vai encher a bexiga e essa bexiga vai dilatar. E quando ela dilatar, ela vai ocupar um espaço, um volume. E aí é que entra a sabedoria, porque você pode medir o diâmetro desse volume, o diâmetro da esfera. Alô? Acompanhou? Alguém aí da matemática ensina geometria? Não, professor. Não, é? Não. Bom, mas é um princípio básico da aritmética, né? A Sim, sim. geometria vai junto com a representação matemática. E aí, se você olhar para essa bexiga inflada, vocês vão ver que a régua está dizendo que ela tem 4 centímetros de diâmetro. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Agora, Marcial, pega os seus colegas aí, pede para eles usarem essa fórmula que está aqui, em função da bexiga inflada, e calcula qual é o volume de ar que tem dentro da bexiga. A fórmula está aí, ó. É só usar valor de π, 3, 14, 16, não é assim? É o Entenda? pi. Sim. É o Pronto. 4 Pierre, são os 4 franceses. Os 4 franceses, 4 né? Os 4 Pierre. Ao cubo. Não, é. Ao cubo. Então, muito bem. Olha a linguagem matemática. O que nós temos? Raio ao cubo, o valor π, que é uma constante, multiplicado por 4, ou seja, nós estamos fazendo a aritmética de fração. Não é isso mesmo, professora? Sim. Então, vamos. Quanto é que dá o valor de V aí? Alô? Raio. O raio é elevado ao cubo, professor? Raio elevado ao cubo. Tá. Deu 217,9466. Eu fiz como... O que você fez? Você multiplicou 4 vezes 3,1416? Não, eu só... Sim. Não, não é 4 ali, o raio? Não, o diâmetro é que é 4. O raio... Não. Desculpa. Espera aí. 2 raios. O quê? 2 raios é um diâmetro. Exato. E 2 raios não caem no mesmo lugar 2 vezes. Aí não é raio. Bom, o raio que você... isso só acontece no idioma brasileiro, no idioma português. Isso aí foi uma piadinha que fizeram. Não, né? essa daí é muito bem colocada. Para a integração dos saberes está ótimo. Foi uma piadinha que fizeram. Das palavras tem conotação. É uma piadinha que fizeram na eleição americana lá, né? Que o Trump ganhou em Ohio nas 2 eleições, né? O Ohio foi 2 vezes no mesmo lugar. Essa é ótima. E aí, menina, vê qual de volume?
4 vezes 3,14, 16, não sei quanto é que vai dar, mas eu estou com preguiça de fazer isso. Vezes 8, dividido por 3. Gente, usa o celular aí para ver quanto é que dá. Ora, Baciel. Já estamos avançando aí. Avançando. Esses papos de sexta-feira aí é uma balada mesmo. Eu vou chutar agora, hein? Não. A aritmética não tem chute, não. Ou é, ou não é. Você estabelece o valor de π, pronto. Se você quiser, você pode estar com 17 algarismo depois da vírgula, também pode. Não, é muito. 3,14, pode ser? Pode ser. Tem Vamos lá. que Vamos lá. Nota, resultado. Volume aí. 7. Quanto? 133,97? Não sei, você não está respondendo, você está fazendo uma pergunta por essa entonação de voz. É. Eu quero ver. V é igual a 4 vezes 3,14, 16, vezes 8. Dividido por 3. Dividido por 3. Exatamente. Tem que dar um número X aí. Por isso é que eu digo, qualquer coisa que você quiser fazer na vida, se você pensar, a aritmética está ao teu lado. Vamos lá, meus jovens internautas. É que colocando 3,1416 dá 33,5104. É isso mesmo. Bateu aqui. É que eu tinha feito só com 3,14, por isso que estava dando diferença. Vamos lá. Então, Maciel, então, André, vamos lá. Quanto é que deu aí? 33,51. 33,51. 04. 04. Isso é ótimo. Esse 04 aqui é ótimo. Esses 4 algarismos depois da vírgula não representam nada, mas causam um erro estupendo. Muito bem. Esse é o volume disponível contido dentro do balão, da bexiga. É isso mesmo? Não tem que dividir por 3, não? Não, né? Não é 33 dividido por 10, né? por 3 não, né? É 33 já é dividido por 3. É isso? Sim, professor. Isso mesmo? Isso. Sim. Maciel, liga o chat. Ah, eu já liguei. Ó, então, vamos lá. Com esse volume aí, isso significa que nós temos 33,5104 centímetros cúbicos de ar. Muito bem. Muito bem. Não, veja bem, eu fiz um experimento simples com as leveduras e mostrei que elas produzem gás e eu posso medir quanto é que elas produzem de gás. E o volume que foi produzido num tempo de 10 minutos foi isso aí. Numa temperatura de 27 graus. Bom, eis a história. 27 graus, 10 minutos, ferou essa produção aí. A pergunta é, quantas moléculas de glicose foram necessárias para que essa geração de ar aparecesse? Olha que pergunta boba. Glicose é transformada em gás carbônico e etanol. Ótimo.
o etanol está dentro d'água, o CO2 está aí. Olha que legal. Vamos lá para a química? Alô? Olha a aritmética aí o tempo todo. Vamos lá. Vamos lá. Então. Ô, professor, quanto tempo o senhor acha que ainda tem de apresentação? Mais uns 15 minutos, dependendo do tempo que leva para fazer essa conta aí. Difícil. Não, é porque, assim, ó, quando dá mais ou menos 2 horas, eu encerro a gravação, para não ficar muito pesado o vídeo. Tá. Agora, a questão é fazer as contas. É 9h41 agora. Isso, então vamos lá. Então, essa fórmula me diz onde P é a pressão, V é o volume. Então, como está na pressão atmosférica, nós estamos na pressão atmosférica. V é o volume que a gente conseguiu. N é o mol de gás carbônico que foi gerado, a concentração molar. R é a constante. E T é a temperatura. Só que a temperatura na fórmula entra em graus Kelvin. Então, você tem que conhecer a física. Nossa, que cheiro horrível. O que é isso? Cheiro de coisa queimada. Ixi, Maria, tem alguma coisa. Tem uma festa aí atrás. Então, churrasco aqui para dentro de casa. Então, vamos lá. Gente, essa fórmula aqui me dá qual é a molaridade de gás carbônico, a concentração molar de gás carbônico que aparece dentro da bexiga. E essa fórmula foi originada por este jovem, Benoit Pierre, fez essa fórmula, e onde R tem esse valor aqui, ó. Então, sabendo esses detalhezinhos, você calcula exatamente. Sabe a pressão, sabe o volume, sabe T, sabe a constante R. Então, o N é o número de mols de gás carbônico que foram gerados. Assim sendo, você tem que, para fazer a aplicação dessa fórmula, PV, você tem que saber qual é a pressão que você está trabalhando da bexiga. Então, para vocês que já encheram bexiga, sabe muito bem, antes de encher e depois que a bexiga já está dilatada, qual é o momento mais fácil de encher? É começar ou pegar do meio para o final? Onde é que tem mais pressão? O começo é complicado, rapaz. O começo é complicado, é isso que está aqui mostrando. Ó. Quanto de pressão você tem à medida que vai enchendo. Para encher, você tem que começar com a pressão desse tipo aqui. Ó. Ou seja, sua pressão em milímetros de mercúrio e está acima da pressão normal. Ó. 1, 2, 3. Então, quando chega num volume... Olha o que a tabela está dizendo aqui. Ó. Num volume de 0 a 200, você chega quase a 2,2 a 3, praticamente 3. Aqui, ó. Pelo menos 3 atmosferas. Então, a gente tem que calcular, não em P igual a 1, mas P igual a 3. Aí, vamos usar essa fórmula, e usando a fórmula, usando P igual a 3, o volume calculado, o N vai ser o número de mols, que vai aparecer, o R é esse número, a temperatura é a temperatura em graus Fahrenheit, em graus Kelvin, absoluto,
Resultado. Olha o que nós temos. Existe na química e na física a constante de Avogadro. E essa constante tem esse valor, que, simplificado, resumido, é conhecida com este valor. Então, conhecendo aquela fórmula, conhecendo o número de Avogadro, ou a constante de Avogadro, e aí a gente pode, com uma simples brincadeira de fazer uma bexiga inchar e ficar insuflada com gás carbônico produzido pelas leveduras, tem que imaginar que um mol de substância tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas juntas. Portanto, A partir de uma brincadeira. vamos lá na brincadeira, tudo conhecido. Vamos lá. Marcel, agora para ler isso aí para completar. Vamos lá. Alguém lê aqui se está escrito? Alô? Se 1 mol de glicose gera 2 mols de CO2, e estes, nas condições normais de pressão e temperatura, ocupam 42,8 litros. Então, o volume do gás medido na bexiga corresponde a uma quantidade de mol de glicose que pode ser calculada. Como? Se 22,4 litros de CO2, gás carbônico, né, estão para 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de glicose. Porque Então, essa é a lei dos gases naturais. Um mol de gás em condições de CNTP ocupa 22,4 litros. isso aqui caiu no meu concurso. E um mol é constituído de 6,02 vezes 23 moléculas. Lembra que eu disse que aquela bexiga foi enchida a 4 centímetros de diâmetro em 10 minutos? Então, usando uma regra de 3 simples, um volume X de CO2 definido vai dar o número N de moléculas de glicose. Só que é em torno de 23. Então, se você imaginar que nós temos 33 centímetros cúbicos, certo? Vamos fazer, para fazer uma conta certa, vamos dizer que fosse 10 centímetros cúbicos. Se eu tivesse uma bexiga com 10 centímetros cúbicos, para 1 litro, que tem 1.000 centímetros cúbicos, não é isso? Então, é 10 vezes 10 vezes 10. Pronto. Isso é 1 metro cúbico. Significa que, para cada metro cúbico, eu só tenho 1/100º de metro cúbico. Como a relação é 44 metros cúbicos, isso aqui você multiplica por 44, vai dar 4.480. 4.480 metros cúbicos. Bom, vezes coisas que a gente tem. 4.400 são 4 zerinhos a mais. Se eu dividir esse número e tirar 4 zeros dele, sabe quanto vai ficar? 6 vezes 10 a 19 moléculas. 6 vezes 10 a 19 moléculas é a quantidade de moléculas de gás carbônico que foram, de glicose, que foram transformadas em CO2 e etanol em 10 segundos, em 10 minutos. Então, vocês veem que o metabolismo exercido pelos seres vivos, feito às moléculas de glicose, é de uma velocidade estupenda. E isso é álcool e gás carbônico produzido pelas leveduras. Mas vocês não podem sair daqui dizendo que só quem fermenta açúcar produzindo
etanol e CO2 são as leveduras. Então, lembre desse grupo bacteriano, os Zymobacter e os Xinomonas são elementos bacterianos que também fabricam gás carbônico e etanol a partir da glicose. E no futuro próximo, o Brasil, como um grande produtor de bioetanol, vai usar não só leveduras, como células bacterianas para suprir a demanda nacional de etanol como combustível automobilístico. E assim, chegamos ao fim. Pronto, Marcelo. Nossa, que chique. A hora que parte para matemática, o pessoal fica. Todo mundo. Mas não tem jeito, é aquilo que eu falei: integração de saberes só existe se for temperado com a matemática. Isso é verdade. E aí, parou de gravar? Não, ainda não. Vou parar agora, encerrar a gravação. Aí a gente. E aí tem a nossa universidade completando 100 anos em 2020. E aí o contato do professor Mauroí para quem quiser conversar das sextas-feiras, ao invés de ir para a balada. Estamos aí, né? É. Agora é o nosso sexto Desvendando o Mundo Invisível, né? Então, tá bom, professor. Muito obrigado pela sua disponibilidade, né? Então, vamos lá deixar agora um bate-papo descontraído, né? Isso. Alguém tem alguma